Deus abençoe cada um de vocês. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem de esperança, que está em Atos capítulo 28. Nós vamos estudar um pouquinho do 27 também. E com a minha Bíblia já aberta, peço a você que está assistindo, feche seus olhos para nesse exato momento nós orarmos a Deus. Oremos. Santo Deus, amado Pai, a Tua palavra está aberta, que eu não venha falar o que eu quero, o que eu acho, mas sim o que está escrito na Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha usar-me, não porque eu sou melhor que ninguém, mas te peço humildemente, Senhor, neste momento, que o Senhor dá-me sabedoria, entendimento e que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Te entrego todas as pessoas que estão neste momento nos hospitais, te entrego todo o mundo em si, Pai. O Senhor sabe que eu e cada um de nós somos 100% dependentes do Senhor e sem Ti nada podemos fazer. O Senhor é a nossa única esperança. O Senhor é a nossa única fonte de vida. Que a gente não venha se deixar levar pelo medo, que nós não venhamos, que venhamos a entregar, como o Senhor mesmo diz, entregar todas as nossas angústias, todas as nossas aflições. Hoje eu gostaria de falar sobre Paulo. Na Bíblia você vai ver que todas as pessoas, você pode imaginar, nossa, a gente passa por dificuldade na vida e a gente reclama, a gente não quer passar por dificuldade. Mas Jesus, ele deixa claro que enquanto eu e você estivermos nesse mundo, nós passaríamos por momentos de aflições, ou seja, passaríamos por aflições. É lógico que ninguém gosta de passar por aflições. E Paulo, de perseguidor, agora passa a ser perseguido. Depois que ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele viu que a vida dele não teria sentido sem Jesus. E assim Paulo pregava a palavra de Deus corajosamente. Paulo, muitas das vezes, passou por vários naufrágios. Paulo foi apedrejado. Paulo passou por fome, frio, então por todas as coisas. E aí você pode se questionar: como pode um homem que falava de Deus ousadamente passar por tudo isso? Você vai entender. Paulo, ele diz em Coríntios que é num momento de fraquezas, nos nossos momentos mais difíceis de nossas vidas, é que somos fortes. E você se questiona do outro lado, eu já me questionei, como no meu momento de dor, de tristeza, de angústia, que eu sou forte? É que o Senhor nos fortalece. A graça de Deus é o suficiente para mim e para você. A gente não entende os planos de Deus para cada um de nós, mas cada um de nós. Então, para você que está ouvindo esse áudio, a filmagem hoje, a Bíblia é a central e não vale a pena viver sem Deus. As dificuldades, ela vêm para todo mundo, assim como veio para Paulo, veio para Pedro, veio para o próprio Jesus, que sofreu uma das mortes mais terríveis, como a própria Bíblia deixa claro, por cada um de nós, porque Ele nos ama, Ele é o caminho e a verdade e a vida. Então tudo que esse mundo oferece são coisas passageiras, e vocês veem, a Bíblia deixa claro, apegue-se às coisas eternas. O que é coisas eternas? Coisas eternas é coisas que não se acabam. Mesmo se você estiver passando por um momento de angústia, um momento de doença, um momento de perca, um momento muito difícil, saiba que Deus, ele está no controle. Tanto que ele diz lá em Salmos que ao mundo tudo pertence a Ele. E tudo é no seu momento. E muitas das vezes até você ou eu já se questionou que isso está acontecendo. E em Mateus 24, Jesus, ele traz uma resposta há 2000 anos atrás. Ele disse que aconteceria pandemias, Ele disse, assim,
trazendo para a linguagem atual, ou seja, pestes significa doenças contagiosas, se você parar para pesquisar no Google. Então isso é apenas o começo das dores. E como o próprio Paulo diz, deixa claro, né? A Bíblia foi escrita por homens, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, né? Inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Aí tem uma diferença bem grande, porque ela é inspirada por Deus, de Gênesis a Apocalipse. Então, ela nos traz esperança. E hoje eu tenho uma mensagem de esperança para compartilhar com você. Eu espero que você assista esse vídeo do começo até o fim, para você entender que a nossa vida só faz sentido quando Cristo está ao nosso lado. Tanto nos momentos bons, quanto no momento de alegria. Todos nós somos falhos. Não há um ser humano sequer justo que veio até aqui, morreu por cada um de nós e nos amou e nos ama inteiramente. Um amor que é incalculável. Ele se chama Jesus. Ele não te obriga, mas ele te adverte através da palavra. Tanto para mim que estou falando, quanto para cada um de vocês que estão ouvindo. E vamos lá. Olha o que diz. 7 de Atos, você vê que Paulo, ele viaja ao navio com 276 pessoas a bordo. E nessa viagem, eles passaram por uma tempestade, a qual o navio possivelmente, né, poderia a qualquer momento naufragar. E Paulo sabia disso. Paulo sabia e advertiu que os homens fizessem tudo o que ele pedia, porque não vinha, as palavras que ele estava falando para aquelas pessoas não vinham dele, né? E o próprio Senhor advertiu para que eles todos, né, ficassem juntos e que nenhum deles tentasse se jogar ao mar ou matar como tentaram fazer, e todos seriam salvos, e nem um fio de cabelo deles se perderiam, como a própria Bíblia. E realmente todos se salvaram, as 276 pessoas. Acredito que aqueles homens, eles estavam eles ficaram 2 semanas sem comer. Eles ficaram tão apavorados com a tempestade que eles estavam passando, com aquelas ventanias, que a qualquer momento aquele navio poderia afundar. E eram homens, soldados romanos, pessoas presas, que realmente muitos ali adoravam outros deuses. Então era uma oportunidade que Paulo teve de falar um pouco. Às vezes falar de Jesus não é só em palavras, mas em atos você também está falando da mesma forma. E naquela angústia, Paulo disse, olha, vocês têm que comer. E aqueles homens todos, eles tiveram ânimo e se alimentaram. E depois o navio ele encalhou, como a própria Bíblia relata, e todos se salvaram. Então eles foram parar numa pequena ilha de Malta, como relata no versículo 28 de Atos, se você parar para ler completo. E aqueles homens, quando chegaram lá, né, na ilha de Malta, eram pessoas que adoravam outros deuses. E vocês vão entender o porquê. Eu vou ler aqui até o versículo 6 para vocês entenderem o que eram. Quando eles chegaram naquela terra, aquelas pessoas trataram muita bondade, muita bondade. E aqui no versículo 3, olha o que diz. Acompanhe na sua Bíblia aí, se você estiver perto. Olha o que diz. Atos capítulo 28, versículo 3 em diante. Olha o que diz. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocavam no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor. Quando os habitantes da ilha viram a cobra, penduraram a mão de Paulo e disseram uns aos outros, sem dúvida ele é um assassino, embora tenha escapado do mar. E a justiça não lhe permitiu viver, mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. O povo esperava
que ele inchasse ou caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem muito tempo, de verem que nada havia acontecido, muitos mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Primeiramente, naquela ilha de Malta estava fazendo muito frio e eles resolveram fazer uma fogueira. E vocês sabem que uma cobra venenosa, quando ela pica uma pessoa, realmente a pessoa já começa a inchar, se a pessoa não cuidar, muitos entram em óbito, e aquela cobra picou Paulo. E as pessoas ficaram olhando, eles viram, todos eles viram. A cobra picou Paulo e Paulo balançou a mão dele, como diz aqui a Bíblia. E aquelas pessoas ficaram atentas, esperando. Nossa, ele vai morrer, ele vai começar a inchar e vai cair duro aqui. E isso não aconteceu. Para vocês verem o cuidado de Deus, mesmo, olha, Paulo ele passou por diversas dificuldades na vida dele, como também coisas muito boas. Mas Deus cuida de cada um de nós, nos momentos ruins, nos momentos difíceis. Às vezes ele permite que algo aconteça. Ele permite que algo aconteça para que se voltemos para ele. Porque Paulo ele diz em Coríntios que é no momento de fraqueza que eu sou forte, ele deixa claro isso. E naquele momento, aquelas pessoas que não morrerei, uma frase que eu sempre, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Enquanto Paulo não cumpriu toda a missão a qual Jesus tinha proposto para ele não tinha acontecido nada com ele, ou seja, não tinha morrido. Tinha caído a conexão. E depois que Paulo passou por esse monte de coisas na sua vida, quando ele foi picado pelaquela cobra, ele tinha um autoconhecimento, que ele diz que a vida dele não tem sentido sem Cristo, e assim como a minha e a tua vida também não tem. O medo, ele nos paralisa, o medo, ele tira a nossa paz, o medo, ele tira a nossa espiritualidade, entendeu? O medo, ele causa tudo isso na gente. Então, assim, a Bíblia, ela apresenta, assim, vários fatores, assim, traz várias esperanças, porque mesmo em meio à dificuldade que nós vivemos na nossa vida, que nós estamos passando, isso é apenas o começo, imagina o que tem por vir. Deus, ele cuida de nós. E às vezes, não porque Deus é ruim, como muitas pessoas ousam falar, acontecendo tudo isso, está morrendo um monte de gente, e porque Deus não vê isso? Lógico que ele vê. Você acha que ele, quando você está chorando, quando você está passando por algum momento de dificuldade, você acha que ele fica alegre? Ele não fica alegre. Às vezes eu e você temos que passar por desertos ou por provações para nós reconhecermos primeiramente a Ele como o nosso Senhor da nossa vida e buscarmos a Ele em primeiro lugar, como Ele mesmo pede. Ele não pede por obrigação e nem por medo. Ele quer que você vá buscar Ele por amor a Ele, né? E se você não tem forças para isso, peça a Ele. Então, todas as dificuldades que Paulo passava, ele sempre orava. Logicamente que Paulo era um ser humano como eu e você, um homem comum, mas ele tinha uma coisa diferente, que em todas as circunstâncias que ele passava, que não foram muitas, imagina aí, Paulo, quando ele foi preso na cadeia, ele louvando a Deus na cadeia. Imagina você, se você fosse preso, você estaria cantando? Não. Ele foi apedrejado. As pessoas pensavam que ele estava morto ali, quando ele ficou jogado sangrando. E mesmo assim, Paulo, ele resolveu continuar levando o nome de Jesus e falando para todas as pessoas aonde o Espírito levava. Ele não teve medo. Paulo, quando ele perseguia cristãos, como vocês mesmos, se vocês leem a Bíblia, vocês veem que ele era um perseguidor de cristão, ele matava pessoas, ele achava que ele estava fazendo a coisa certa. Um dia Jesus apareceu para ele e disse: Paulo, por que me persegues? E Paulo caiu no chão e num instante, quando ele se recordou, ele ficou cego por 3 dias e Jesus disse que ele sofreria pelo nome dele. Então, você fica imaginando,
Olha, mas não tem mais jeito essa pessoa, isso aqui faz coisa errada, isso aqui é fofoqueiro, isso aqui é assassino, esse aqui não tem mais jeito. Deus, ele não olha para nossa aparência. Você tem que crer, você tem que acreditar. Deus, ele não olha para sua aparência, Deus, ele não olha para o que você fez, ele olha para o teu coração, porque ele é o único que conhece o que você pensa, o que você faz. Ele é o único que sabe de todas as coisas. Ele não nos julga pela aparência. E graças a Deus por isso. Porque hoje em dia, às vezes nós, seres humanos, gostamos de julgar as pessoas pela aparência. E Deus não. Ele olha o nosso coração. Ele conhece a cada um de nós. Desde o ventre, desde quando nascemos até... E ele não tem prazer na morte de pessoa nenhuma. E vocês sabem muito bem o porquê que a morte passou a todos os seres humanos. A Bíblia, ela deixa claro, pela desobediência. Será que nesse momento que a gente está passando, que a gente está em casa, muitas pessoas não têm a oportunidade de estar em casa, estão trabalhando? Será que esse momento você está buscando a Ele, buscando o que eu quero dizer aqui, em todos os momentos, conversando com Ele? Não é só pela leitura da Bíblia, porque Satanás, ele conhece a Bíblia de cor e salteado. Não adianta eu ler e não pôr em prática. Logicamente, não conseguimos fazer nada sozinhos. É por isso que vem essa constância dependência, a oração. É uma comunicação entre você e Deus, de você reconhecer que você não consegue fazer nada, absolutamente nada, e realmente nós não conseguimos fazer nada sem Deus. Você pode não acreditar nele, que ele existe, que ele vai voltar. Ele não precisa que nós acreditemos, porque ele vai vir. Jesus, ele deixa na sua palavra esperança para mim e para você. Que quando ele vier pela sua segunda vez, a qual a Bíblia deixa claro que Deus sabe, o único que sabe o dia e a hora é o próprio Deus, o Criador. Ele tem o momento certo e na hora certa de agir, para de uma vez por todas dar fim ao pecado. E ele deixa para você, enquanto estamos aqui com vida, a escolha de você escolher entre o caminho largo e o caminho estreito, entre a vida e a morte. É você que escolhe. Deus, ele te mostra o caminho que você tem que andar. Mas muitas das vezes, eu e você queremos ser o próprio condutor de nossas vidas. Nós não queremos que Deus guie nossa vida. Nós queremos fazer a nossa vontade, não a dele. Nós lemos a Bíblia artificialmente e ficamos conectados, julgando uns aos outros, difamando, achando que estamos sendo os bons cristãos. E realmente, quando a gente começa a fazer isso, Satanás, ele se alegra quando você fala mal do seu irmão. Satanás, ele se alegra quando você acorda e a primeira coisa que você faz, ou ir para o telefone, ou fazer alguma coisa que não seja buscar primeiramente a Deus. Ele veio para matar, roubar e destruir. E a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra principados, contra potestades, como Efésios capítulo 6 deixa claro. E para vencer essa luta espiritual é apenas se apegando a Deus, a armadura, fé. Esse é um momento em que eu e você, mais do que nunca na nossa vida, devemos buscar a Ele. E quando tudo isso passar, buscar ainda mais. Porque isso, em Mateus 24, se você parar para ver, é apenas um sinal, ainda tem muita coisa ainda por vir. Ah, mas eu busco Ele, mas mesmo assim eu estou passando por dificuldade. Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições. A gente tem que aceitar os momentos bons também e os momentos de dificuldade. Infelizmente, depois que o ser humano desobedeceu, a morte passou a todos, então todos pecaram. Então, não porque Deus quis, porque Ele disse, filho, olha, você pode comer de toda a árvore daqui, mas dessa daqui você não pode pegar, porque se você comer, você vai morrer. A morte vai passar a vocês. Mas pela desobediência, Eva foi lá, comeu e deu para Adão. E aí a morte passou a todas as pessoas. Pela obediência. Se você vê na Bíblia, Deus, ele sempre vem falando, olha, obedeça a meus mandamentos. Filho, faça isso, não é pesado.
ele sempre vem falando. E quando nós desobedecemos, vêm as consequências. As consequências, elas sempre vêm, não porque Deus quer, mas porque a gente busca trilhar o caminho mais fácil, o caminho largo. Ele é largo, ele é difícil, mas ele é o que leva o caminho. Às vezes, muitas das vezes, o caminho estreito, você vai passar por ele chorando, passar por ele provação em cima da outra, doença em cima da outra. Mas ele que conduz a vida eterna, o que Cristo promete para todos. Ele promete para todos. Ele não promete só para uma pessoa. Vida eterna. O que esse mundo oferece, as coisas que o inimigo oferece são coisas passageiras. Eu não estou dizendo aqui para você ser um crente fanático, eu não estou falando aqui para você se converter. Estou dizendo aqui para você buscar. Isso serve para mim também que estou falando. Nós buscarmos a Deus, nós clamarmos a Ele misericórdia. E vocês veem na Bíblia, estava disposto a destruir a cidade de Nínive. Por que Deus queria destruir a cidade de Nínive? Porque aquelas pessoas fazendo coisas horrendas. Mas o Senhor, Ele deu uma oportunidade. O que fez? Quando Jonas foi lá anunciar para aquelas pessoas que eles iam morrer, todos se vestiram de pano de saco. Pano de saco, animais. A cidade parou para implorar por misericórdia. E o Senhor atendeu. Ele foi misericordioso porque o seu amor é grande por nós. E ele não destruiu aquela cidade. E aquela cidade o conheceu. Por que quando vocês veem aquele povo, todo o tempo o povo de Deus aqui na Bíblia, você vê lá no Velho Testamento, no Novo, o povo sempre sofrendo, aí depois ele se arrepende, volta para Deus e sofre e fica nessa daí. Por quê? Porque eles dão ouvidos e depois voltam-se para outros deuses. O que pode ser outros deuses? Não significa o Deus do dinheiro, o Deus da bebida, o Deus que pode ser. Tudo que tiver em primeiro na sua vida, por Deus, isso pode ser um Deus, isso pode ser uma idolatria. E para você vencer, somente com Ele. Porque Ele diz na palavra dele, sem mim nada podes fazer. Jesus, Ele é a videira. Nós temos que se ligar a esta videira e reconhecer Ele como Supremo Senhor e Salvador. Ele traz esperança. Ele traz um novo recomeço. A sua volta, Ele falou, filho, olha, quando isso aqui estiver acontecendo, saiba que eu estou às portas. Filha, não se deixe enganar. Muitas pessoas aparecerão falando do meu nome. Então, por isso que eu falo para vocês. Se você tem alguma dúvida, vá tirar na Bíblia. Até o que eu estou falando aqui, vocês têm que anotar e ver se está de acordo com o que a Bíblia está falando. Porque não é importante o que eu acho e nem o que eu penso. É importante o que está escrito na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra dele. E ai daquele que acrescenta, ai daquele que tira. Apocalipse logo no finalzinho deixa isso. Então ele tem o melhor para mim e para você. Os momentos de abundância vão vir? Boas? Vão. Os de dificuldade vão vir? Vão. Mas que eu e você sejamos igual Paulo. É nos momentos de provações, é nos momentos de angústia, é que sou forte. Como lá em Coríntios a Bíblia deixa claro. Você sabia disso? Que é nos momentos mais de dificuldades que passamos é que nós somos fortes? Paulo, ele dizia isso. Por que ele dizia isso? Se você parar lá para ler. Porque realmente é o momento que nós reconhecemos o quão frágeis somos. O quão todo é igual. Não importa se você é branco, se você é pobre, se você é rico. Todos têm o mesmo destino, todos são iguais perante a Deus. Deus, ele não faz acepção. Ei, Deus, ele não vê o dinheiro que você tem na sua conta, ou se você acha que é melhor do que ninguém. Não, ele vê o teu coração. E ele sabe o melhor para mim e para você. Tanto que ele diz na Bíblia que os planos dele são melhor do que o meu, do que o seu. Às vezes nós fazemos planos e dá errado, né? E nós pensamos, poxa, por que não deu certo? Poxa, Senhor, eu quero que seja assim.
Mas Ele quer que seja os planos dele, porque Ele conhece eu e você mais do que nossos pais, mais do que a nós mesmos, porque Ele nos criou. Se eu e você estamos com vida, eu estou falando aqui, estou respirando, é pela graça dele, é um dom gratuito. Então, para esse mundo louco que nós estamos vivendo, esse mundo meio que sem sentido, só há sentido, tudo faz sentido. Tudo faz sentido com Deus. E é um momento que nós estamos passando que nem se você ler Eclesiastes. Tudo que começa tem um fim. A gente não sabe. Assim como você não sabe o dia que Jesus vai voltar, Jesus ele deixa claro, quando o ladrão ele rouba uma casa, ele avisa? Não, não avisa. Se avisasse a pessoa, o dono, com certeza ele estaria preparado, esperando e não deixaria assaltar sua casa. E assim será a volta de Jesus. Muitos serão pegos de surpresa, que eu e você não sejamos um. E se formos para descansar no Senhor, porque Jesus ele diz na Bíblia, ele deixa claro, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que mesmo se morrer, mas se morrer em Cristo, Jesus ele considera a morte como um sono, como a própria Bíblia deixa claro. Os mortos em Cristo serão primeiramente ressuscitados. E aí o que acontece se eu não morrer em Cristo? Infelizmente, os danos da segunda morte, a qual o estudo que eu venho sempre passando aqui desde 2017. Mas isso, a vida cristã, é perseverar. Perseverança. Você cai 7 vezes e se levantar. Você cai e se levantar. Porque Deus é que te levanta. Porque pelas nossas próprias forças, eu e você não conseguimos fazer nada. Então a vida cristã é uma dependência constante de Deus. Dependência constante de você reconhecer se você está vivo é porque Ele permite. Se você está com saúde é porque Ele permite. Se você tem um emprego, Ele sabe o momento certo e o momento exato. Ele não nos abandona. Nós que abandonamos Ele. Nós somos uma geração mimimi que qualquer coisa que acontece, nós reclamamos. Se está muito quente, reclamamos. Se está muito frio, reclamamos. E esquecemos de agradecer. Como aquele povo que o Senhor libertou, que ficaram 40 anos no deserto para aprender. E mesmo assim, quando caiu o maná do céu, privilégio eles teve, eles reclamavam: queremos carne. O ser humano nunca está satisfeito, nós nunca estamos satisfeitos, sempre querendo mais, sempre pedindo. E é logicamente que o Senhor pede, pedir. Ele fala: filho, pede. Assim como a gente conversa com um melhor amigo, com uma pessoa íntima a nós, a gente tem que conversar com Deus. A gente não tem que buscar Ele logo no momento assim, no último momento assim, pegar e já fez tudo e de noite, com sono, e ir lá e buscar. Não. Não é assim que funcionam as coisas. Então, esse foi a reflexão de hoje. Deus compartilha. E saiba de uma coisa. É no forte. A Bíblia deixa claro isso. Jesus, ele em breve ele voltará. E o pecado, as coisas ruins, ele dará fim de uma vez por todas. Então, busque a eternidade. Busque a Deus por amor. E se você tem medo, assim como todos nós temos, peça para Deus tirar o medo, tirar toda a tristeza, tirar toda a angústia, e que Ele nos ajude. Entregue sua vida nas mãos dEle. Deixe Ele fazer. Ele é especialista em fazer o impossível. Mateus, finalizando com Mateus 19:26, Jesus diz, quando ele vinha caminhando, né? E ele pegou, fixou o olho para as pessoas que vinham caminhando com ele e disse: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Ele deixou claro.
Talvez você ache que é impossível, mas para Deus é possível, porque Ele pode todas as coisas. É tudo na hora dele. Ele sempre tem resposta. Sim ou não. Então, é o difícil esperar, né? Que venhamos entregar a nossa vida nas mãos deles. Eu vou fazer uma oração para finalizar. Obrigado, Jesus, por mais aqui. Obrigado por ter voltado aqui para estar falando um pouco. Que a gente venha pôr em prática tudo que foi falado e que o Senhor nos ajude, Pai. Porque pelas nossas forças a gente não consegue nada. Às vezes a gente quer fazer, mas não botamos em prática, Pai. Perdoa-nos a nossa falha. Perdoa-nos, Pai. Por favor, tem misericórdia de nós. O Senhor sabe o que a gente está passando. O Senhor não vai mandar nada que eu